Bom, em 16 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria Regional da República, no Rio de Janeiro, retomamos a oitiva do senhor Henrique Serrano do Prado Valadares, relacionado ao anexo 01, termo de colaboração 01. Senhor Henrique, por gentileza, esse termo diz respeito a suposto fato envolvendo o senhor Eduardo Cunha. O senhor pode, por gentileza, desenvolver? Posso. Porém, eu pediria a autorização dos senhores para falar brevemente de um contexto histórico que nós vivemos naquele momento, que justifica, em boa parte, o relato sobre o Eduardo Cunha e outros fatos seguintes que estão no meu depoimento. O que aconteceu basicamente é o seguinte: o Marcelo Odebrecht tomou uma decisão nos meados dos anos. A empresa deveria também se tornar, até então a mera prestadora de serviços, também se tornar investidora na energia. Aliás, como ele fez em outras áreas, como na área de saneamento, várias áreas, mas era um prestador de serviço e ele resolveu se transformar em investidor. Muito bem. Na área aeroportuária e tudo mais. Bom, sendo então parte envolvida na implementação dessa tarefa, eu fui o responsável por realizar os estudos de viabilidade dos novos empreendimentos, notadamente o projeto da usina de Madeira, que já havia consumido naquela época uma soma considerável, em que nós tínhamos uma parceria de estudos com Furnas da proporção 50-50, onde cada um aportava suas competências, e que a essa altura chegaram a ultrapassar o investimento na ordem de risco, dentro da regra do novo modelo da ministra Dilma, 100 milhões a risco pelas duas empresas, porque quando digo a risco, significa que se isso não se demonstrasse viável, perdia o dinheiro. Se fosse um leilão e não aparecesse nenhum interessado, você também perderia esses 100 milhões. Então teria que ter uma proposta. Só nessa hipótese você recebia não os 100 milhões, mas os 100 milhões subtraídos das losas que a ANEEL certamente faz com muito prazer. Bom. Então, no caso do Madeira, o projeto Madeira, a projeto de Madeira, o projeto elétrico de Madeira, já havia sido objeto de estudos pela Eletronorte no passado. Esses estudos da Eletronorte apontavam para uma inviabilidade da construção de hidrelétricas de Madeira, porque não há grandes quedas. As quedas são muito baixas no Madeira. Tem muito volume, muita água, mas não tem queda. Bom, não tem quedas altas. É uma situação ideal para a hidrelétrica. Você tem grandes alturas de queda. Mas eu confesso que conduzindo isso, como nós tínhamos gasto 80 milhões, eu não dormia à noite, porque tinha gasto 40 milhões de acionistas, e o projeto parecia que não ia ficar de pé. Acabou ficando de pé. E ao ficar de pé, nós desenvolvemos todo o trabalho, todos os estudos, aspectos socioambientais, de ambas as usinas, tudo. Trabalho extenso, milhares e milhares de páginas envolvendo diversas disciplinas, diversas áreas, fauna, flora, meio ambiente, as cidades, a população indígena, tudo isso, além do impacto da própria obra em si, da elevação do nível do rio, foi apresentado e foi aprovado. Então houve uma surpresa geral no mercado, que o projeto Madeira, no qual ninguém acreditava, aqui diz, eu tinha reuniões com a Camargo Corrêa,
era motivo de chacota. Eles chegavam para mim e diziam: Henrique, você é um maluco. Você está gastando dinheiro, desenvolvimento do projeto, todo mundo sabe que não vai dar em nada. Então era motivo até de chacota. Mas aconteceu justamente o contrário, felizmente, né? Felizmente para o país, né? Acima de tudo. Não fosse ele, nós estaríamos hoje no blackout. O projeto viabilizou. Então, ao viabilizar esse projeto, isso causou uma série de reações. Contrariou muitos interesses. Eu ponho logo em primeiro lugar, contrariou o governo. Contrariou o Ministério com a Dilma como responsável, porque ela criou uma estrutura gigante para desenvolver exatamente esse papel e não conseguiu produzir nada. Que a EPS, a vizinha aqui na Rio Branco número 1, que até hoje não viabilizou nenhum projeto. Só tem acadêmicos lá, a maioria da UFRJ. E não conseguiram fazer nada. De repente, o Odebrecht e Furnas surgem com 2 projetos grandes para levar a leilão prontos. E mais do que isso, no leilão, primeiro, eles escolheram o primeiro foi o Santo Antônio, que é praticamente uma obra urbana, que é ao lado da cidade de Porto Velho. Nós, Odebrecht, Marcelo Odebrecht pessoalmente, porque apertou o botão lá, ganhamos o leilão com 72, 79 reais, mas muito abaixo do segundo colocado, estava com 90. Então foi uma surpresa para todo mundo. Nós temos atingido isso. Bom, e passamos então a sofrer retaliações. O governo claramente, principalmente através da Eletrobras, na pessoa do Dr. Cardial e equipe, e na Casa Civil, através da doutora Erenice e equipe, nós passamos a ter dificuldades. Tudo que dizia respeito a Santo Antônio encontrava dificuldades. A obtenção do necessário financiamento do BNDES era uma dificuldade enorme. A aprovação, né, no IBAMA é outra dificuldade enorme. Esbarramos em dificuldade a cada esquina. E se aproximava a data do leilão seguinte, que era o leilão de geral. Então nós vivíamos exatamente esse período, né, em que nós, involuntariamente, achávamos que estávamos fazendo e fizemos um trabalho, né, que deveria ser reconhecido por ter sido feito a risco. E isso gerou uma riqueza para o país, benefício da população como um todo, uma tarifa baixíssima, outro grande benefício. Ao contrário, gerou uma reação de repulsa em relação à parceria Odebrecht-Furnas. Começaram a combater, principalmente, a própria documento que estabelecia parceria Odebrecht-Furnas. Até que eles entenderam que aquilo ali era um ato jurídico perfeito. Não havia como. Porque os concorrentes diziam: não, essa parceria com Furnas, Odebrecht com Furnas, eles levam uma vantagem que ninguém consegue competir. Então vamos desfazer esse casamento aí. Mas foi um inferno. Não imagina o inferno que eu vivi. Sendo torpedeado por todo lado. Mas só acredita que essa implicância tinha... Qual era o motivo dessa implicância desse projeto? A implicância toda, na minha percepção, é pelo fato de nós termos obtido êxito num projeto em que ninguém acreditava, enquanto que as estruturas gigantes montadas pelo governo para essa finalidade não havia conseguido nada. Então tornava, né, evidente, cristalino, que a capacidade de realização da parceria Odebrecht-Furnas obtinha resultado com eficiência maior do que uma estrutura gigante do próprio governo. O senhor não identificou nenhuma tentativa de se criar dificuldades para que esse consórcio pudesse, de alguma forma, dar alguma contrapartida para o governo? O que pode ser dado, Deus, cuidado. Por exemplo, o nosso acordo previa, como é normal em qualquer acordo que você faça,
são somente entre privados. Quando você faz um acordo entre nós dois, por exemplo, fizermos um acordo, uma parceria para participar do empreendimento, você é dono de um grupo de empresas e eu de outro, nessa hipótese, tanto do seu lado quanto do meu, nós nos comprometemos a não envolver nenhuma empresa do meu grupo, nem do seu, em outros consórcios para vir disputar o mesmo objeto. Porque senão o que acontece? A informação que está debaixo, já tudo debaixo é o mesmo arroz, a informação flui de um consórcio para o outro, que contamina, né, o necessário sigilo de uma proposta dentro do processo de licitação transparente. Entendeu? Bom, e aí é óbvio, estava escrito, houve uma pressão e nós entendemos que não poderíamos, isso evitaria, ao pé da letra, isso aí vinculava não só Furnas, mas todo o sistema Eletrobras. Ou seja, nem a Eletronorte, nem a Cheste, nem a Eletrosul, nem nenhuma empresa do sistema Eletrobras poderia participar de outro consórcio para competir nesses projetos com os consórcios Odebrecht e Furnas. E nós, entendendo, né, que isso é uma coisa que, de fato, criava dificuldade e praticamente viabilizava uma competição, abrimos mão. Dessa condicionante. Entre outras, também os fabricantes entraram no CAD, que nós tínhamos fechado o mercado dos fabricantes, liberamos os fabricantes. Além daqueles que estavam com a gente, existem vários outros no mundo. Para buscar, os outros consórcios podem buscar os fabricantes de equipamento que quiserem. Não havia nenhum impedimento para que outros consórcios se formassem, como aliás acabou acontecendo em geral. Então, o que fez o governo? Juntou os perdedores de Santo Antônio para criar um grupo voltado a bater Furnas Odebrecht no consórcio geral. E dessa forma, dizer que o modelo é um modelo bacana, porque ele promove a competição e o vencedor não se repete. Entendeu? Então essa era a motivação que eu percebia. Nunca me foi dito, né, explicitamente, como eu estou colocando aqui, por ninguém. Mas eu percebia em todos os atos e convivia com essa gente o tempo todo. Percebia que esse era o espírito. Existia também um outro problema muito sério, que não tem origem na Odebrecht, que foi o fato de colocarem Furnas, nesse período, nas mãos de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tinha inimigos de sobra no governo Lula. A começar pela própria Dilma. Não podia falar o nome do Eduardo Cunha na presença da Dilma ou da Lenice, esse pessoal arrepiava. Era um negócio realmente. E eles diziam que a origem disso era que o Eduardo Cunha tinha sido responsável lá atrás. Eu não estava aqui nessa época, estava morando em Portugal, provavelmente. Na medida daquele compulsório, como que chamava? Aquele imposto que pegava as ações financeiras. O imposto que existia no Brasil não dava para Portugal. Você pagava X% a cada transferência bancária. Você, IOF, CPMF. Ele foi o responsável por derrubar a CPMF. Tornou-se inimigo mortal. Bom, mas não fomos nós que colocamos Eduardo Cunha lá. Quem colocou foi Lula. Dentro lá da política multipartidária, do apoio multipartidário. Ele virou um feudo do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha colocou lá como presidente o antigo prefeito Conde, já idoso, coitado, de trabalhar de cadeira de rodas,
quando ia, porque a maioria dos dias ele não ia trabalhar, quando ia em cadeira de rodas, nossa situação não tinha pena. Isso aí. Então, Furnas era ganhar, criar um grupo, derrubar. Se o governo via o seguinte, a Furnas, Odebrecht perder, eles queriam que Furnas também perdesse por causa do Eduardo Cunha. Percebeu? Então existiam várias motivações por parte do governo que levavam a uma hostilidade. O nome é hostilidade, porque não é nada sutil. É hostilidade, é ostensivo. É uma hostilidade ostensiva ao grupo Odebrecht Furnas, a consórcio Odebrecht Furnas, no caso de Geral. Porque eles entendiam que esse projeto era um projeto que estava diretamente associado ao Eduardo Cunha. Claro, porque era Furnas. E Furnas era Eduardo Cunha. Entendeu? Mas não fomos nós que botamos Eduardo Cunha lá. Quando isso começou, não existia Eduardo Cunha em Furnas. Era um outro presidente. Nada a ver com Eduardo Cunha. Era o José Pedro, que trouxeram lá de Minas, cara da relação de Itamar Franco. Começou isso com a gente. E de repente chega o Eduardo Cunha, porque o Lula colocou ele lá como nós. Eu acho que isso lhe dá uma visão panorâmica, né, do ambiente que nós vivemos, principalmente pós-leilão de Santo Antônio. Tá? Ou seja, em resumo, ao invés de elogiar o trabalho, de agradecer ter trazido um projeto que ninguém acreditava, tornar aquilo realidade, a uma tarifa, por isso eu falava em modicidade tarifária, né? Esse era o grande mote, né, do governo Dilma, a busca da modicidade tarifária. Temos uma bela contribuição para isso. As tarifas estavam acima de R$100, nós oferecemos abaixo de 80. Muito bem. Então, dito isso, nós vamos aqui ao relato, né? Às vezes chamam de fatos, né? Às vezes chamam de... Está chamando de fato. Está chamando de... É fato, anexo. Ou anexo. Importante é o conteúdo. Vamos falar de Eduardo Cunha, ok? Bom. Em 2008, eu, Henrique Valadares, procurei o deputado, 27, procurei o deputado Eduardo Cunha, a quem havia sido apresentado no ano anterior, 2007, pelo Benedito Júnior, diretor responsável aqui pela área, nas vários estados, inclusive Rio de Janeiro. Visando o quê? Visando que ele, Eduardo Cunha, atuasse em favor dos interesses de Furnas e Odebrecht. Nada mais. Não era nada mais do que defender o interesse de Furnas e Odebrecht. Nesse projeto. No projeto geral, na defesa de Santo Antônio. Você pode tentar bombardear Santo Antônio também, que é a dificuldade, mas esse é outro tempo. Vamos focar aqui no segundo projeto. Então, o que eu pedi a ele, principalmente, foi que ele advogasse a favor da manutenção do acordo que existia entre o Odebrecht e Furnas, do tal ato jurídico perfeito, né, que estava sofrendo tentativas de ser bombardeado ou desfeito. Ele é uma pessoa inteligente, ele lê lá o acordo, percebe claramente que aquilo ali é um ato jurídico perfeito. Então, que ele defendesse aquilo. Não é para o Odebrecht para Furnas. Não é uma coisa bilateral. Bom, havia esse histórico, que eu já relatei, né, de ataques por parte do governo federal e também dos concorrentes contra essa associação Odebrecht-Furnas. Eles entendiam que isso levava a uma condição que reduzia a competitividade, né,
do leilão. Bom, todos esses receios que nós tínhamos, eles se confirmaram. Então foram realizadas várias manobras pelo governo federal, com subsidiários, em aceitar uma proposta de menor preço. Porém, eu destaco aí, porém, um objeto absolutamente distinto daquele que foi levado a leilão. Outro grupo, liderado da Suez, que é a multinacional francesa, mas incorporando também a Chess e Eletrosul, fez uma proposta para Geral, que não era Geral, era em outro lugar. Quer dizer, era uma afronta ao objeto. O objeto era claro assim, doutores. Define lá que o objeto do leilão é a hidrelétrica Geral, localizada nas coordenadas não sei quanto sul e não sei quanto oeste. Isso define até essa sala, assim, se quiser, das coordenadas. Define não o prédio, mas essa sala, se tem as coordenadas precisas. Então, a localização do objeto daquilo que estava indo a leilão estava precisamente definida nos documentos do leilão, do edital do leilão. Então, quando nós vimos aquilo, isso não existe. Não existe. Era um negócio assim, absolutamente inédito no mundo. Alguém apresentar uma proposta, não provando aquela localização, ela ser aceita, e eles não terem nenhuma folha de papel de um estudo realizado como uma hidrelétrica demanda para implantar uma hidrelétrica nesse outro local. Bom, e sobre o patrocínio do governo, principalmente do doutor Erenice, intervindo junto à ANEEL, intervindo junto ao IBAMA, a todos os órgãos, fez com que isso passasse. A expressão é essa, eles tratoraram em busca de viabilizar esse consórcio e ter o nosso cliente que para nós é uma perda terrível, porque quando nós temos aquela tarifa baixa lá em Santo Antônio, que surpreendeu a todos, essa tarifa baixa, em boa parte, ela era baixa porque ela levava em conta que qualquer outro concorrente faria o mesmo, e quem ganhasse Santo Antônio ganharia também em geral. Pelas vantagens competitivas que isso traria. Você mobiliza com hidrelétrica desse porte, a otimização que você tem de equipamentos, de gente, entre um projeto e outro, você faz uma coisa coordenada, né? Isso traz uma economia enorme. Então, nós tínhamos incorporado essa economia já no preço de Santo Antônio, na lógica de garantir ganhar o primeiro objeto, que é Santo Antônio, e tendo ganho em Santo Antônio, ser imbatível em geral. Essa é uma lógica perfeita, qualquer um entende. E foi essa lógica que nós seguimos. E eles puxaram nosso tapete. Na cara dura, desse jeito. Por que isso aconteceu, senhor? Pelas razões que eu expliquei. Pelas razões que eu expliquei antes. Estávamos vivendo naquele contexto. Eu fiz questão de colocar o contexto antes para que os senhores entendessem o porquê isso aconteceu. Olha, para vocês terem ideia, né, de como as coisas aconteceram, vou falar em casos. O leilão de Santo Antônio aconteceu em dezembro de 2007. Tá? Nós apresentamos todos os documentos, que haviam sido elaborados ao longo de anos. De todos os estudos ambientais, impacto social, tudo que eu posso imaginar. A comprovação da solução técnica, apresentamos tudo. A nossa licença provisória, que é aquela que permite você dar início efetivo aos serviços iniciais
de desmatamento, esses serviços iniciais de obra, só saiu em agosto daquele ano. Portanto, passamos de dezembro a agosto esperando isso. Certo? Estamos falando aí de 8 a 9 meses. Beleza? É isso. O leilão de geral ocorreu em meados de maio de 2008. A mesma licença deles, sem projeto nenhum, sem nada, ou praticamente nada, saiu em outubro. Um mês, praticamente um mês e pouco, após o nosso. Quer dizer, o nosso era ali tratado, né, de uma maneira... Nos termos da lei, né? Nos termos da lei, para os inimigos a lei. Para os amigos, vamos tratorar. Essa foi a realidade. E era perceptível. E como conversaram com pessoas, por exemplo, dentro do próprio banco, tem muitos técnicos lá, como em outros órgãos, da própria ANEEL, em outros lugares. Tem técnicos, são pessoas competentes, pessoas direitas, pessoas de bom senso, que olham para aquilo e não concordam. Esses foram tratorados. A ordem vinha de cima. A Casa Civil mandava. Quando o senhor falava Casa Civil, o senhor fala a então ministra Dilma Com Rousseff. conhecimento da ministra Dilma Rousseff, com certeza, e com a participação direta da Helenice Guerra, cuja origem é o setor elétrico. A Helenice Guerra foi conhecer a doutora Dilma Rousseff porque a Helenice Guerra era advogada lá de carreira na Eletronorte, cuja sede é em Brasília. Bom, e assim sendo, uma advogada lá da Eletronorte, ela conheceu a Dilma Rousseff e criaram a aproximação que tem até hoje. Mesmo depois de ter sido afastada do governo por corrupção, no dia da posse da Dilma, lá no segundo mandato, estava ela sentada lá como convidada especial na primeira fila. E até hoje é assim. Eu devo dizer aos senhores o seguinte: esse é um depoimento meu, certamente vão negar, mas eu estive. Depois vieram várias discussões, quando eles já ganharam geral, nós tivemos que publicar no jornal, o Emílio Odebrecht publicado no jornal, o Odebrecht não ia judicializar, porque certamente sofreu ameaças de retaliações, que não ia soltar o financiamento do tipo, não soltar o financiamento para a obra lá em Angola, na República Dominicana, onde seja, qualquer coisa dessa natureza. Eu sei que isso não era problema. Dizendo, Henrique, baixa a guarda. No dia em que nós tínhamos obtido uma vitória terrível no Congresso. Foi um massacre de argumentos. Naquele dia, eu acho que a Casa Civil estava exatamente monitorando o que estava acontecendo lá no Parlamento, veio essa ordem. Não é à toa. Nenhum de nós é criança. Certamente eles perceberam que aquilo ali, a casa ia cair. A ordem veio de quem? Não, eu só posso deduzir. Não, mas a ligação que o senhor recebeu foi de quem? Não, o doutor Emílio não me disse. Não, mas quem falou com o senhor? Emílio, baixa a guarda. O Henrique, Não, baixa... Marcelo. Marcelo. Mas ele não me contou qual foi a conversa. Nem se ele sofreu ameaça, nem qual foi o conteúdo da ameaça. Disse, Henrique, chegou no nosso limite, até onde nós podíamos ir. Não podemos enfrentar o governo além desse ponto. Então, baixa a guarda, vamos tirar nosso time de campo. Não vamos mais falar de geral, vamos esquecer geral. Geral é passado. E amanhã vamos publicar uma nota em todos os principais jornais, eu tenho isso, esse documento, é uma nota avisando que o Odebrecht não ia judicializar. Então, o grande pavor deles era que fosse judicializado. Se fosse judicializado, ele, com 100% de certeza, eu lhe asseguro que esse não vingaria. Não tinha como vingar. Entendeu?
Então foi isso que aconteceu. Bom, então vamos voltar para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, quando esse clima estava criado, o doutor Marcelo Odebrecht, isso para mim, Henrique, nós precisamos, ainda não tinha, antes desse desfecho, estou falando antes desse desfecho de geral da nossa existência, estou falando no período entre o leilão de geral e a nossa existência. Portanto, estou falando de maio a dezembro de 2008. Nesse período de maio a dezembro de 2008. É isso mesmo. Maio a dezembro de 2008. Houveram uma série, né, de tratativas com políticos, né, que eu fiz, na maioria das vezes, em busca de apoio político para servir de contraponto a essa atuação ostensiva da Casa Civil. Tá? Então foi nesse sentido que eu procurei o deputado Eduardo Cunha, aqui no escritório dele, na Nilo Peçanha, naquele edifício famoso de Paoli, no edifício de Paoli, onde eu vinha frequentemente com o meu autorista, que pode depor sobre isso, sem nenhum problema. Aliás, lá tudo é gravado, tem câmera na entrada. A minha ida lá era frequente. Na época dele, qualquer assunto relativo a Furnas era lá tratado. Ele despachava lá. Você tinha algum celular? O senhor se Oi? comunicava com ele? Algum número de celular, alguma coisa que o senhor se comunicava com ele? Não, só pessoalmente. Mas não tinha nenhum contato, início de conversa para pelo menos agendar a reunião? Como é que vocês combinavam as reuniões, locais? A secretária dele ligava para a minha secretária e marcava uma hora, ou a gente se encontrava, eu já marcava o próximo encontro, quando se iria, em que local. No meu depoimento está escrito, esses encontros se davam basicamente, na grande maioria das vezes, no escritório dele, na Nilo Peçanha. Em algumas ocasiões, por uma questão de conveniência dele, tinha. Né, eu estava indo, por exemplo, ia muito a São Paulo, tinha um escritório lá em São Paulo também, e ele muito a Brasília. A gente encontrava no Santos Dumont de manhã cedo. E lá tinha, não tem mais, não, uma sala de uma empresa de aérea chamada Riana. Ele certamente tinha alguma relação com esse pessoal. E marcava o horário comigo, também cedo. E já tinha lá uma sala reservada e era lá que nós conversávamos e tratávamos de todos os assuntos. Todos os assuntos eram republicanos, para deixar claro isso. Nunca paguei pelo Dr. Eduardo Cunha nenhum centavo por nenhum outro contrato que não fosse isso que nós estamos tratando. A defesa, o pagamento foi feito, eu vou explicar agora em maior detalhe, o pagamento foi feito para obter o empenho dele na defesa do interesse que era comum de Odebrecht e Furnas. Bom, então, saiu o número, o doutor Marcelo me deu o número de 50 milhões de reais para eu colocar na mesa um oferecimento ao doutor Eduardo, doutor deputado Eduardo Cunha, para que ele, com esse dinheiro, buscasse o apoio político a critério dele, buscasse distribuir de tal forma que ele obtivesse o apoio político necessário para neutralizar essa ação somente da Casa Civil, mas também da Eletrobras e de outros. Então, o então deputado Eduardo Cunha passaria a ser um interlocutor e um responsável por cuidar dos interesses da Odebrecht dentro do Congresso. Da Odebrecht. Do consórcio. Era do consórcio Odebrecht Furnas. Tá. Mas ele cuidaria dos interesses dentro do Congresso Nacional.
dentro do Congresso Nacional. Com isso, se valendo de apoios políticos Isso. financiados pela Odebrecht. Odebrecht e Andrade Gutierrez. Aí eu vou fazer outra observação. Nós tínhamos uma parceria nessa obra com Andrade Gutierrez, é um consórcio. É um consórcio de Odebrecht. Como a empresa que desenvolveu, fez todo o estudo, a risco, não sei o que e tal, tinha um percentual maior. Não tão maior como deveria ser, na minha opinião. Mas acabou sendo 60-40. Então, obviamente, todas as despesas dessa natureza também eram rateadas na mesma proporção. Então, eu conversava a cada um desses compromissos que eu vou escrever a seguir, eu conversava com o responsável na Andrade Gutierrez. Na maioria das vezes, o próprio dono, não aparece em jornal nenhum o nome dele. O Sérgio Andrade. Aliás, não aparece nos jornais o nome de nenhum dono de empresa. Só aparece o executivo lá. O dono mesmo não aparece. O César Matapete, o dono da ADS, não aparece. Né? Qual exemplo? Família Galvão, não tem nenhum Galvão. Nunca vi nenhum. E eles mandavam em tudo, sabem de tudo. Só aparece o Delfão. Eu não sei porquê. Eles não aparecem. Só que o Barra Corrêa também não aparece nenhum dos donos. No caso lá da Andrade, o doutor Sérgio Andrade era executivo. Eu ia na casa dele discutir esses assuntos, aqui no Jardim Pernambuco, fim de semana. Então não era assim, não era com a raia miúda, tratado mas dessa importância. Nem tão pouco seria crível eu chegar aqui e dizer que eu, Henrique, né, atribuir 50 milhões. Eu não tenho esse poder, nem jamais trataria uma quantia dessa, né, dos nossos acionistas, que não é um dinheiro meu, né, de maneira irresponsável. Não faria isso. Eu fui mandado fazer. Não só pelo meu chefe, ele é acionista, ele é dono do dinheiro, faz o que quer com o dinheiro dele, como também do acionista, todo acionista do outro lado, que é o sócio. Quer dizer, passava pelo crivo, né, de sócios das duas empresas que compunham o consórcio. Só para a gente pontuar, como o senhor já mencionou sobre as reuniões que o senhor tinha com então, o deputado Eduardo Cunha, o senhor mencionava que constantemente o senhor mantinha interlocução com ele. O que é que vocês tratavam? Qual era a necessidade de tanto contato? Existiam eventos a cada dia. Esse negócio, esse assunto de geral, a cada dia tinha uma novidade. Esses contatos, então, eram para que o senhor levasse até ele necessidades para que ele pudesse levasse agir? até ele o que estava acontecendo. As informações que a mim chegavam, lá de dentro do IBAMA, lá de dentro da ANEEL, lá de dentro de outros lugares. Para que ele pudesse interferir? Para que ele pudesse, de alguma forma, interferir, né, e buscar neutralizar. E dar a eles argumentos. Isso envolvia algum projeto... isso envolvia algum projeto de lei, alguma aprovação legislativa, alguma aprovação de ato normativo? Que eu me recorde, nada. O que nós precisávamos, nesse caso aí, era pura e simplesmente que se aplicasse a lei, a regra existente em vigor no país, né, que é absolutamente transparente e justa. Isso é o que nós pedíamos. Que a lei fosse cumprida. Mas a lei foi atropelada. Bom, quando eu falei com o deputado Eduardo Cunha a respeito desse assunto, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, esses 50 milhões vamos distribuir, palavras dele, vamos distribuir da seguinte forma: 20 milhões ele próprio iria administrar e distribuir lá com os membros da bancada, né, na Câmara, leais a ele,
todo mundo conhece, agora vai ser eventos últimos, né? Quem são. Ele ia distribuir com essa bancada. E os outros são exatamente os citados a seguir. 20 milhões com a bancada dele. É. E o restante dos 20 milhões? Aí já são os outros fatos. É. Tá, vamos entrar no fato 2, que já Então, é provavelmente, outro personagem. entre esses 20 milhões estaria também a parte dele. Claro, é a parte dele e mais os leais a ele, né, o grupo dele, como quer chamar. Deixa eu explicar uma coisa. Eu já fiz preâmbulos aqui sobre como tratar. Eu tenho alguns princípios que eu mantenho rígidos. Eu nunca na minha vida, nunca, em nenhum momento, pagando propina a quem quer que seja, perguntei ao beneficiado qual a destinação que ele faria com o dinheiro. Nunca fiz isso. E por uma razão muito simples. Para que isso não fosse entendido pelo outro lado como um interesse meu em querer ter algum tipo de participação naquilo. Então já não dava conversa. Esse é seu, aí você se vira, daí para diante eu não quero saber. Mas quando o senhor recebeu essa informação dos presidentes da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, de que faria o pagamento de 50 milhões, o senhor que levou essa informação ao então deputado Eduardo Cunha. Isso, eu mesmo. Como é que foi essa conversa? Ele demonstrou saber desse valor, se recusou? Como é que foi isso? Não, eu já tinha insinuado, né, que eu tinha precisado de um apoio, insinuações. Nunca me apresentou número nenhum. Nem quando eu apresentei o número de 50, houve qualquer tipo de negociação em torno desse valor. Mas ele também Esse 50 não foi resultante dele pedir 60 e oferecer 40. Tá. Não foi nada disso. O senhor levou um número e ele concordou com o Com senhor? o número, ele concordou com o número, pronto. Mas ele já mantinha interlocução com o Marcelo Odebrecht? Ou com o seu Sérgio da Andrade Gutierrez? Desculpe. Ele mantinha contato também com os presidentes da Odebrecht, da Andrade Gutierrez? Da Odebrecht, com certeza. Com o Sérgio, eu não sei. O Sérgio conhecia ele demais. A relação de contato, não sei. Nunca vi os dois juntos. Mas então o senhor levou lá, ó, tenho esse número aqui, para você nos ajudar no projeto. Não, isso você está falando da deputada? É. O número aqui para que interesse Odebrecht Furnas, que foi estrupado em geral, seja defendido. Pronto. Era isso. Isso Nada foi mais. em época de campanha? Hein? Isso foi em época de campanha política? Não sei, 2008, era campanha de 2008. Foi em 2008. Eu só vendo. Foi em 2008. Tá. Eu não sei, no calendário político, Mas aí tudo bem. Isso aí. eu acho que não tinha. Calendário político é uma questão pública, não... Mas eu não sei se tinha. Tá. 2008 não sei se Mas tinha. não teve nenhuma vinculação com campanhas políticas. Não. O combinado era que isso seria feito mediante um cronograma que seria por ele proposto num segundo momento. O que de fato aconteceu. Tá? E foi cumprido. Se foi caixa 1 ou caixa 2, não me pergunte que eu não sei. Informava lá Gilberto Silva, ele lá decidiu fazer através de caixa 1, caixa 2. Eu posso lhe testemunhar, né? Eu posso pular até aqui, o seguinte é... Depois da dona do Cunha. Vamos nos ater a isso. É o Arlindo, não é? O senhor falava sobre essa conversa e que ele disse que pagaria 20 milhões
para distribuir na bancada Isso. dele e demais Demais valores. seriam 10 milhões para o Arlindo Guinaglia. Vou tentar seguir a ordem aqui. Quando eu falo 20 milhões, estou falando todo. Tá, Desses 20 milhões correspondem 12 milhões da Odebrecht. tá. Tá? E 8 milhões da Gutierrez. A gente ainda Então entendeu que... vamos combinar aqui. Tá, Vamos falar em valores globais, tá. vamos falar de valores que correspondem ao Odebrecht. Não, agora me Fica mais importa. prático. Acho que é importante os Global. valores globais. Né? Depois a gente discrimina. Então, todos os números que eu citar daqui para frente são valores globais. Não significa que você vai encontrar no Drauzes lá esse valor no Odebrecht. Porque 40% desse valor é Andrade. Ok? Bom, então vamos lá. Então ele destinou esses 20 milhões para ele e para a equipe dele. E para isso é importante, ele me apresentou um funcionário que trabalha na sala ao lado dele, que é a pessoa de confiança dele. É o senhor Altair Alves Pinto. Já saiu até foto dele no jornal recentemente. E essa pessoa, o Altair, periodicamente, ele ia lá no nosso escritório, não falava comigo, passava pela minha sala, tem uma parte que é vidro, eu vi ele passar e ele se dirigia à sala do William, que já era a pessoa indicada para poder fazer a programação. Colocar o valor da programação. Que normalmente funcionava do tipo, usava um doleiro não sei onde, ou aqui ou em São Paulo normalmente. Né? E esse doleiro, esse é a prática global, né, de caixa 2. Estou falando especificamente desse caso, onde existe caixa 2. A prática paga em dinheiro. O doleiro, que eu não conheço, eu sei que existe um em Ipanema, no nome de uma mulher que apareceu. O doleiro, avisado pela equipe lá de Gilberto Silva, marcava um encontro no hotel, sei lá, qualquer, né, em Ipanema Praia, no apartamento tal, né, se hospedava lá, ia se identificar como grisalho, e a outra pessoa ia bater na porta e dizer, olha, eu sou Barba Grande. Uma coisa desse tipo. Um sabia do outro, o apelido do outro. Se batesse, simplesmente o cara pegava lá o pacote e entregava. Então é um exemplo simples, mas aí ilustra, né, da forma como acontece. Entendeu? Então o Altair ia lá levar já as instruções ou buscar, não sei, mas de lá saía já com tudo acertado. Quanto seria feito, onde seria feito, que dia, que horas, né, quem ia se apresentar, com o nome de quem, não sei o que e tal. E pronto. Saía de lá com isso arrumado. Ok? E assim foi. Eu presenciei uma reunião, vou falar em seguida do Arlindo Guinaglia, se me permitir, eu não tenho mais nada a falar. Mas ainda sobre, o senhor falou 20 milhões, 10 milhões, Bom, eu estou chegando. faltam 20 milhões. Faltam mais. Faltam 30, né? Ah, sim, contando os 10, faltam 20. É verdade. Do total de 50. Total de 50. Vamos lá. Faz os primeiros 20. Deixa eu falar da ordem dos 10. Tá. 10 na foram... sequência do meu relato, Tá. né, o seguinte aqui seria o deputado Arlindo Guinaglia, que nessa altura eu entendia de fato como um aliado importante, por duas razões. Primeiro, porque ele era o presidente da Câmara. Ocupava o cargo de presidente da Câmara. Duas razões. Segundo, porque ele é petista. Não tinha trânsito dentro do partido. Nenhum partido que, através da Helenice, estava sendo hostil ao Odebrecht Furnas. E tinha
na condição de presidente da Câmara, condições de ajudar de alguma forma. É o que nós imaginamos. Bom, acontece que eu procurei me informar, não encontrei ninguém na Odebrecht que conhecesse o presidente da Câmara. Não tinha. É incrível, mas não tinha. Ninguém conhecia. Aí eu fiquei sabendo, já não lembro como, que quem é um grande amigo dele é o presidente da OAS, o Léo Pinheiro. Eu conheço muito. Ser meu concorrente, de maneira respeitosa, né, sempre lidamos bem um com o outro. Já conhecia também da Bahia, somos homens baianos. Então, quer dizer, existia uma relação de amizade, né, apesar de sermos concorrentes, e quando existe concorrência, é concorrência mesmo. Não tem, a amizade não interfere nisso. Mas ele é meu amigo a ponto de se dispor a ir à noite, marcar, ir comigo à noite, na determinada noite, na residência do Arlindo Guinaldo. E foi comigo, sentou lá e me apresentou. Foi de uma maneira extremamente cordial. Me elogiou demais perante o Arlindo. Termos de pessoa de confiança, com caráter e tudo mais, então, bom engenheiro, bom isso, bom aquilo. Bom, deu o melhor depoimento possível a meu respeito em termos de credibilidade com o Arlindo Guinaldo. Eu não pedi isso a ele, ele fez assim. Tá? E a conversa começou a transcorrer. O Arlindo Guinaldo é uma pessoa que fala muito. Adora conversar e tomar uísque. Difícil é você acompanhar do uísque. Mas adora conversar. É sobre diversos temas. Bom, no final das contas, o Arlindo Guinaldo, nós não falamos em dinheiro. Eu entendi que ele já estava informado. Certamente, se ele recebeu, sabia que eu era. Eduardo Cunha já havia dito a ele. Eu ia e o quanto correspondia a ele. Não falei dinheiro. Bom, ele aí quis conhecer o Marcelo Odebrecht. Provavelmente por achar que o Henrique Valadares, que não tem sobrenome Odebrecht, não era o suficiente para ele. Aí eu levei o Marcelo. Uma outra noite. E fomos lá e conversamos, e Marcelo explicou para ele o que era. Vocês foram aonde? Sempre na casa dele. Ah, Na residência oficial. esse segundo encontro foi na casa dele também. Também. Na residência oficial da presidência da Câmara. Tem registro de entrada de vocês na residência oficial? Não me lembro de terem pedido documento, não lembro não. Acho que não, diria que não. É até estranho, né? Uma pessoa entrar na residência do... Tinha câmera, tinha vigilância, com certeza tinha. Mas registro de... não lembro. Acho que não. Posso seguir? Pois não. Bom, então a conversa com o Marcelo correu bem, mas ainda não foi a conversa definitiva. Ao final, ele me disse que ia conhecer Emílio Odebrecht. Bom, tarefa difícil. Consegui mobilizar Emílio super atarefado, envolvido com 1 milhão de coisas. Eu mesmo falei com o Emílio. E Emílio concordou em comparecer comigo a uma conversa. Marcou-se o dia, não foi uma data distante, foi uma data próxima ao pedido. O Emílio se dispôs a ir comigo na casa do... O Emílio é uma simpatia. Você conversa com ele, ele encanta qualquer pessoa. E não foi diferente com o deputado. O deputado ficou encantado com o Emílio. Pronto. Resolveu o problema. Então, a questão da credibilidade, quem é o Odebrecht, não sei o quê, então, estava ultrapassado. Aí passamos a tratar do tema que de fato interessava, que era o tema do que e como ele poderia contribuir em defesa do consórcio Odebrecht e Fundas, para que a legalidade se aplicasse ao processo do leilão de Jirau. Esse é o item 1. O item 2, tinha um segundo item. O item 2 da agenda com ele é que
tinha acabado de acontecer a substituição de um dos diretores importantes do processo de fugas, que era o diretor de construção. Saiu o diretor de construção, que tinha vindo da CEMIG, voltou para a CEMIG, ele saiu e entrou o interino. Existe lá em Furnas, como existe em outras estatais, Petrobras nos bons tempos, não agora, mas nos bons tempos também era assim, uma valorização muito grande do que eles chamam o pessoal da casa. A casa. A casa quer dizer a instituição. Então, eles valorizam muito que haja uma sucessão meritória e não por indicação política onde um cara cai de paraquedas lá. Então é natural que se sai um diretor, entre alguém entre os superintendentes, que é o cargo imediatamente abaixo, seja promovido no lugar dele. E assim, esse processo tem continuidade. Historicamente sempre foi assim. Então, obviamente que para nós tanto fazia. Qualquer nome, desde que fosse alguém de Furnas, superintendente de Furnas, nomeado por cargo, seria bom. Até mesmo a efetivação do interino. Resolveria, porque era de Furnas. O nosso grande receio, e não é um receio à toa, é que isso fosse um ponto frágil nosso nessa disputa. Porque poderia acontecer perfeitamente, da maneira como esse pessoal, André Elisa, é maquiavélico, colocar um infiltrado dela lá na diretoria de Furnas. Imagina, situação. Esse alguém teria acesso a todas as informações. Teria assento no Conselho de Santo Antônio. Entendeu? Seria um desastre. Uma preocupação terrível. Então, nós não pedimos pelo nome de ninguém. Ele pediu indicação, nós demos lá 2 ou 3 nomes, né, que eram os superintendentes mais bem vistos na casa, como eles chamam, que todos entenderiam como uma associação natural. Houve um primeiro que ele não ficou, porque ele descobriu que tinha um laço de parentesco distante, eu nem sabia, com o Dimas Toledo, né, primo e terceiro grau, uma coisa desse tipo. Esse não serve. Ele mandou rastrear e tinha essa relação, ele não queria, achava que isso contaminava o nome do cara. Bom, se não é ele, que seja outro, não tem problema. Ele acabou nomeando um outro, que é esse tal que vai aparecer em seguida aí, né, como sendo com o nome de flamenguista. Tá bom? Então essa foi a conversa com o Arlindo Quinaglia, com quem eu estive essas vezes. Vamos aos pagamentos. O Arlindo Quinaglia, desde o primeiro momento, demonstrou para mim, ele não tinha assim, nenhum trejeito, nenhuma intimidade em lidar com esse tipo de assunto. Me fazia perguntas assim do tipo, e aí como é que faz para eu receber esse dinheiro? Eu falei, como o senhor preferir. Não, mas eu não sei, nunca fiz. Isso é. Eu não tenho ninguém na minha confiança para fazer. Eu tinha estado na véspera com uma pessoa, né, que me indicou não, que mencionou o nome de uma pessoa que eu conheci lá atrás, na época do Collor, que era o Walter Aniquino. No tempo do Collor foi secretário de saneamento. Esse cara tem um escritório em São Paulo, naquele conjunto Brascano, na esquina da bandeira paulista com a Joaquim Soriano. Ele tem um mega escritório lá, né, e vive mexendo com zilhão de coisas. Ele notoriamente se presta a esse tipo de serviço. Intermediar esse pagamento de propina. Já fez isso no passado e fez, pelo menos no caso do Arlindo, e tem um caso do outro caso, vou citar também, durante determinado tempo.
Walter o quê? Hein? Aniquino. Quem Walter sugeriu o nome dele? Aniquino. Foi o Arlindo Quinari que sugeriu o nome dele? Não, acabei de explicar. Fui eu que falei o nome dele. O Arlindo Quinari não conhecia ninguém. Como na véspera, não me lembro conversando com quem, esse nome surgiu na conversa. Estava fresco da minha memória. Aí saiu, disse, olha, tem um cara. Eu conhecia de antes para Portugal. Não sabia se ele continuava fazendo esse tipo de coisa. E fiquei ainda sabendo, poucos dias antes, que ele estava fazendo para alguém, não lembro quem. Mas essa conversa com esse detalhamento aconteceu exatamente em que momento? Porque o senhor disse que esteve com ele primeiramente com o senhor Léo Pinheiro, depois com o senhor Marcelo Debrecht, depois com o senhor Emílio. Léo Pinheiro acompanhou também uma visita com o Marcelo. Também acompanhou. Então o senhor esteve com ele em 3 ocasiões. Na residência, exatamente. Em qual delas o senhor tratou dessa questão do pagamento? Que ele revelou para o senhor que não... Na última delas. Com o senhor Emílio Odebrecht? Não. Devo ter voltado. Não foi a presença de Emílio, com certeza. Era só o senhor e ele? Foi a 2. Vocês se reuniram em restaurante? A partir daí nós passamos a marcar encontros em restaurantes, lobbies de hotel em São Paulo. Ele ia sempre a São Paulo, que é a terra dele, no interior de São Paulo. Então marcávamos encontros, está citado aqui, pelo menos 2 lugares que eu me lembro, o Sofitel, um almoço que teve uma vez naquele restaurante de Paris. E aí, como é que se dava o pagamento da conta? O senhor que pagava, ele que pagava? Não, eu não meti nada, não pegava dinheiro nenhum. Eu apenas avisava o Gilberto. Não. Pagamento da conta no restaurante. A conta do restaurante? É. O senhor pagava com o seu cartão de crédito? Eu pagava com cartão de crédito. Com o seu cartão de crédito? Eu encontrei a nota do Paris. Ah, tem a nota? Essa eu encontrei. Tá. Na bucha que foi feita tem a nota do Paris. Por acaso eu encontrei essa. No meio de um montão de coisas, essa foi encontrada. Estavam buscando outra coisa, mas apareceu essa. Bom, mas não foi do Paris que se acertou. Esse assunto foi antes. Mas nesse restaurante vocês também conversaram. O senhor também conversou com o senhor Arlindo Quinari? Falávamos sobre como é que estava o andamento das coisas. Conversa normal. O acerto já tinha sido antes. O acerto tinha sido antes. Se eu não me engano, o acerto, não estou seguro, foi no lobby, no café do Hotel Sofitel, aqui ali ao lado do Ibirapuera. Ibirapuera no hotel. A gente já fez algumas reuniões lá. O Sofitel. É o Sofitel mais luxuoso de São Paulo. Fica ali ao lado do Ibirapuera. Não sei qual é o nome do Sofitel. Sofitel alguma coisa. Hein? O relato está aqui, o relato. O senhor não se recorda? Não, eu pulei uma parte aqui. Eu conheci, na verdade, o deputado, não foi na casa dele. Primeiro encontro. Léo Pinheiro marcou no hotel Grand Hyatt em São Paulo. Lá foi a primeira vez que eu fui apresentado, muito prazer, Henrique Valadares, deputado Arlindo Quinari, e combinamos a conversa seguinte já na residência dele. Mas a original, conforme está aqui no relato, eu pulei essa parte, foi no Grand Hyatt. E eu tenho a nota também do Grand Hyatt, da minha hospedagem no Grand Hyatt, comprovando. O que vai fazer num sábado em São Paulo? Ele gosta, eu não gosto. Prefiro o Rio. Sábado em São Paulo, para mim, só se vê a obrigação. E por isso eu fui pro Grand Hyatt. Bom, vamos lá. Então o que aconteceu? Começou a bola começou a rolar através do Walter Aniquino. Um determinado dia, o deputado me disse: Henrique, não estou satisfeito da forma como está acontecendo com o Walter Aniquino. Eu suspeito que ele devia estar achando muito caro
o voto do Niquilo estava cobrando pelo serviço. Estava prestando. Mas ele me avisou que não queria mais. Ele disse, deputado, vamos combinar o seguinte, eu também já não tinha mais condições, eu estou cuidando de muitas coisas na América Latina inteira, viajando para cima e para baixo. No meu tempo estava uma loucura. E encontrá-lo era sempre ansiedade. Eu disse, e o mais lógico é que a relação institucional da Odebrecht com uma pessoa da importância do presidente da Câmara não fosse ninguém que tem um assunto, e sim a Odebrecht. Existe uma pessoa responsável por isso, que acabou de depor, o doutor Cláudio Melo Filho. O natural é que o Cláudio Melo Filho fosse a pessoa de contato do Arlindo Vinagre, assim como os demais deputados e senadores, e todos eles, fazer interface com a organização da BES. Porque ele existe para isso, para fazer essa interface. Ok? Eu não, mas ele sim. Então eu promovi um encontro no gabinete, não foi na casa, mas sim no gabinete do deputado, na Câmara, e apresentei o Cláudio. E ficou combinado ao final da conversa que doravante todas as tratativas, todas, seriam através do Cláudio Melo. E assim foi. Esse foi o último dia que eu encontrei o deputado Arlindo Vinagre. Eu mantive o Cláudio Melo informado sempre que achava que precisava que ele procurasse o deputado Arlindo para avisar que tinha acontecido alguma coisa que prejudicava o interesse do Odebrecht Furnas e que ele pudesse intervir de alguma forma. Os pagamentos passaram a ser efetuados, não sei como, mas de uma maneira combinada entre ele e o Eduardo e o Cláudio Melo Filho. Certo? Então, pronto. Então, passou a minha informação lá do meu computador. A informação de 6 milhões, que é 60% dos 10, 6 milhões em favor do Grisalho. Ok? Grisalho era... O apelido que eu dei, né, ao Arlindo Vinagre. Era a alcunha que o senhor precisava Alcunha. dar para viabilizar os registros nos sistemas internos da empresa. Eu tenho algumas outras questões ainda para voltar. Tá bom. Naquilo que o senhor conversou com o senhor Eduardo Cunha. Pois não. Vai ter um detalhe técnico aqui, que essa bateria vai terminar temos 30 minutos. Então eu estou propondo suspender. Pode ser? Suspende e troca a bateria e aí retoma, só bebe no ar. Sem problema. Hã? Pelo cronômetro, 1h08. Não, mas a bateria. 1h30? Mas a bateria está acabando. Ah, tá bom. Porque ela está em cima do. Então como faremos? Porque eu acho que o senhor, sobre esse anexo não vai levar 20 minutos. Não. Vai ter muito mais coisa para falar. Então, sobre o quê? Sobre esse anexo. Esse anexo? É. Qual anexo? O que a gente está tratando agora. O Arlindo Vinagre? Não, os fatos envolvendo o Eduardo Cunha, esse pagamento de 50 milhões. O resto é fácil. Tá, O vamos resto tentar é rápido. então. Tá aqui ainda no. O resto é rápido. Tá. É porque eu Não é rápido, eu garanto. Então tá O bom. Arlindo Vinagre demora mais tempo. Tá, vamos tentar então ver se. Porque Se o não der, a Arlindo- gente interrompe. O Arlindo Vinagre tem um particular também. No final da conversa, quando falamos do Baldoni, ele me disse a seguinte frase: Henrique, eu não quero ter contato com ninguém da Andrade Gutierrez. Eu também não perguntei por quê. Não quero. Só trato esse assunto com você, ou com alguém da Odebrecht, mas com o Andrade eu não trato. Bom,
Aí eu voltei ao Eduardo Cunha e disse, deputado, tem aqui um problema. Porque eu fui lá com o Eduardo Cunha, está tudo combinado, acertado, tudo mais. Porém, ele não trata com Andrade. E são 10 milhões. Eu não vou pagar os 4 do Andrade. Vou ser responsável pelo 6 do Odebrecht. Os 4 do Andrade é problema dela. Ele disse, Henrique, isso eu resolvo fácil. E de fato ele resolveu de maneira tão fácil que eu fiquei surpreendido. Nessa altura do campeonato, o presidente da Andrade já era, no início do processo Madeira não era, mas nessa altura já era, o Otávio, que esteve preso esse tempo todo, atual presidente, atual afastado, cuja origem é telefonia. Veio da Telemar, da Oi, da antiga Telege. Bom, isso, como você fala em Telege, todo mundo aqui no Rio sabe do episódio de Eduardo Cunha na Telege. Então os dois se conheciam daquela época. Otávio Azevedo. Ele era presidente? Da Andrade Gutierrez. Nessa época tiveram várias mudanças na Andrade Gutierrez. Às vezes eu confundo, não sei se era uma ou era outra, estava dentro da reunião. Mas essa especificamente era o Otávio. E os dois demonstravam de fato uma intimidade grande, histórica. E o Eduardo Cunha disse a ele, olha, aconteceu uma necessidade urgente no valor de 10 milhões. Eu precisava atender. E aí, o Henrique estava comigo, eu pedi a ele que resolvesse, e ele resolveu. Isso faz parte daqueles 50. Isso ele falando com o Otávio. Ele falou, botar na minha frente. Pelo telefone ou pessoalmente? Pessoalmente. Marcou a reunião lá no escritório da Andrade Gutierrez, que era o mesmo prédio que nós ocupávamos na época, no edifício KM, aqui na Praia de Botafogo. Só que ele estava no 11º andar e eles no 4º andar. Ela só tomou a pé o elevador, chegava lá. Bom. E nessa reunião falou isso para o Otávio. Então, Otávio, você, Andrade Gutierrez, deve 4 milhões a Henrique Odebrecht. Ok? Ok? Não perguntou por quê, nem para quem era, nada. Dada a intimidade, a relação de confiança que existia entre os dois, bastou isso. E de fato aconteceu. Fizemos um encontro de pontos na própria obra, onde o Odebrecht foi recompensada em 4 milhões pela Andrade Gutierrez e resolveu o assunto. E isso foi contabilizado oficialmente na obra? Eu não sei te dizer como foi exatamente, mas existem várias maneiras de fazer isso. Deixa eu dar um exemplo que me ocorre aqui na cabeça. Você mobiliza uma obra dessa dimensão, você mobiliza equipamentos gigantescos. Então, digamos que uma das gruas maiores que tem lá seja de propriedade da Andrade Gutierrez, por exemplo. Tá? E ela está lá trabalhando em regime de aluguel ao consórcio. Acontece. E aí na fatura dessa grua, ele deixa de faturar X horas que corresponde a 4 milhões na parcela da Odebrecht. O problema é resolvido. Não precisa emitir nota, não precisa de nada. Entendeu? Não estou dizendo que foi assim. Estou falando um exemplo que me ocorreu aqui para mostrar o quanto é simples resolver esse tipo de problema. Quando você tem uma obra no valor de 6 bilhões de reais. Então esse problema em relação ao pagamento Então o pagamento foi feito pela Odebrecht ao Arlindo no valor dos 10 milhões. Eu devo registrar o seguinte: quando eu me afastei, eu procurei saber quais eram os saldos ainda remanescentes dos programas por mim autorizados. Informação que veio
era de que o único programa que continha saldo era justamente o Arlindo Quinalha. E é um valor específico, não sei dizer, 3 ou 4 milhões, de 10 milhões, estamos falando de um valor específico. E de fato, era o único, se você fosse olhar no cronograma, visitando o cronograma, a concentração dos pagamentos era no período eleitoral. Então, O que indica que não é em benefício próprio, indica que não é em benefício próprio. significa que dizer que nesse levantamento que o senhor fez, então, supostamente o senhor Arlindo Quinalha teria um crédito de 3 a 4 milhões. Não, levantamento, eu não fiz levantamento nenhum, eu simplesmente perguntei. Não, então, o senhor perguntou e tinha um saldo, que significa que não foi, o dinheiro não foi entregue ao destinatário. Durante o meu período, mas foi honrado porque me sucedeu. Ah, tá. Entendi. O que foi? Quem sucedeu? Não, eu continuo sendo o Cláudio Melo. Entendi. Mas as iniciais que aparecem lá, em vez de ser HB, passou a ser BJ, Benedito Júnior. Tá. Entendeu? É que eu fiquei imaginando que então esse saldo não tinha sido honrado, mas foi. Não foi na sua época, foi depois. Foi honrado, com certeza, não tenho dúvida. Só tem uma questãozinha. O senhor mencionou então que o senhor levou ao deputado Eduardo Cunha a informação do valor de 50 milhões. Foi. Aí ele disse, e é isso que eu quero saber do senhor, ele que disse, ó, 20 milhões eu vou distribuir para a bancada, 10 milhões você tem que entregar ao Arlindo Quinalha. Tem que combinar. Tem que combinar. Combinar com o Arlindo Quinalha, isso mesmo. Então ele passou a orientação ao senhor Isso. De procurar parlamentares específicos. Exatamente. Além do Arlindo Quinalha, ele citou algum outro? É o seguinte aqui, no meu relato, que é o Romero Jucá. Bom, o Romero Jucá, quando ele me deu o nome do Romero Jucá, obviamente que essa conversa de valores dessa dimensão, eu faço questão de mostrar tudo para o Marcelo, até nota de restaurante. Mas ele fica irritado comigo, ficava puto comigo, chateado, prestava conta de tudo, mas eu gostava que fosse assim. Mas ainda em relação a essa... Mas então, eu levei para ele o resultado da conversa com o Arlindo, obviamente, envolvendo valores dessa grandeza. Com o Arlindo ou com o Eduardo? Depois do Arlindo. O Eduardo também, Tá. mas nós estamos falando do Arlindo. Na conversa do Arlindo, eu falei para o Marcelo. Tá. Marcelo, tem aqui 10 milhões para o Arlindo. Nós estamos com esse problema e vamos resolver com a Andrade, porque ele não quer saber da Andrade. Tá? Bom, Marcelo aprovou, entendeu, e foi a ser acertado. Da conversa com o Eduardo, Marcelo entendeu tudo. São 20 milhões do próprio Eduardo, deputado Eduardo. 10 milhões para o Arlindo, 10 milhões para o Jucá. Quando eu falei... Nessa conversa que o senhor teve com o deputado Eduardo Cunha, em que ele especificou esses valores e a forma que seria distribuído, ele explicou por que aquilo fazia parte de uma estratégia, ó, temos que ir no presidente da Câmara, temos que ir no presidente do Senado. Ele explicou o porquê desses nomes em particular? Não. Ele só falou, procure Arlindo e dê a ele 10 milhões. Procure Jucá e dê a ele 20 milhões. 10 milhões também. 10 milhões também. Mas foi isso. Ele falou, procure fulano e dê tanto. Procure Beltrano e dê tanto. Isso. Ele disse, a maneira de nos protegermos é contemplando essas pessoas nesses valores. Mas em algum momento ele sugeriu que o senhor tivesse que convencê-los, ou essas pessoas já estariam aptas a recebê-lo com esse nível de conversa? Porque convenhamos, se o senhor chegar para alguém e falar, vou lhe dar 10 milhões, o senhor pode sair até preso. Mas é óbvio, né, que se tratando, não ali se tratando do Eduardo Cunha, que ele já tinha pavimentado o caminho. Tá. E aí, Não cheguei lá na casa do Arlindo Quinalha, mesmo sem falar em nada,
é evidente que eu estava ali porque Eduardo Cunha patrocinou o encontro e esse encontro envolvia o pagamento de 10 milhões. Não precisa dizer nada. Ok? Certo. Bom, posso passar por Jucá, por favor. Jucá? Bom. Quando eu relatei para o Marcelo essa conversa toda, o Marcelo disse para mim, Henrique, o Jucá nem se envolva. Não precisa você procurar o Jucá. O Jucá é uma relação constante, intensa com o Cláudio Melo Filho. E quanto mais assuntos o Cláudio Melo Filho tratar com o Jucá, melhor. Que é óbvio. Você está tratando com o deputado. Quanto mais assuntos envolvendo pagamento, não sei o que e tal, mais o cara vai tratar bem você, vai lhe atender, vai ajudar, assim. Então, essa é a lógica. Ele disse, procure Cláudio Melo Filho. E Cláudio Melo Filho, no relato dele, que foi publicado, ele cita isso. Tá? Cita que houve esse pagamento a título disso. Ele faz um pouco de confusão no depoimento dele, porque ele não conhece muito bem a distinção entre o que é Santo Antônio, o que é Giral, o que nós chamamos do complexo Madeira, que é o conjunto das duas obras. Mas vamos nos ater ao conhecimento que o senhor tem sobre os fatos. Tá? Sobre os fatos naquilo que o senhor participou. O senhor procurou, então, o senhor Cláudio Melo, explicou para ele que tinha que levar essa missão com essa contrapartida, Isso. a mando de Eduardo Cunha. Isso. Foi essa a conversa. Exatamente. E aí deixou com ele E nunca mais falei do assunto. e passou essa informação para Eduardo Cunha. Passei. Tá. Então, nesse ponto aqui envolvendo o senador Romero Jucá, o senhor não tratou dos pagamentos. Nenhum. Não conheço, eu nunca vi Tá. como é jogar. E aí faltam 10 milhões. 10 milhões. Esses 10 milhões eu nunca tratei, nem me lembro de ter sido apresentado ao deputado Sandro Mabel. Não me lembro, já fiz o esforço de memória, não consigo me lembrar de ter sido sequer apresentado. Embora seja um nome familiar. Mas era o deputado Sandro Mabel e essa dúvida foi tirada pelo Enio e pelos registros do Drauzes. De que esses últimos 10 bilhões eram destinados ao Sandro Mabel. O Cláudio disse que não tratou de nada com o Sandro Mabel. Mas na conversa que o senhor teve com o Não Eduardo fui eu, Cunha, se não foi Cláudio, eu não sei quem foi. mas na conversa que o senhor teve com o Eduardo Cunha, ele falou que o senhor deveria procurar Sandro Mabel? Falou. Então, dentre os políticos que ele citou, um deles era Sandro Mabel. É o último dos 5. E que o senhor teria que entregar 10 milhões a ele. Da mesma forma que os outros. Tá. Eu acho que a gente vai ter que interromper. Porque tem Bom, só concluir, dizer o seguinte, não estive com ele, Tá. nunca tratei com ele, mas aparecem os pagamentos feitos a ele. E os pagamentos feitos a ele foram através do Walter Liquino. Então, é que a gente vai ter que trabalhar essas informações também. Desenvolver essas informações em torno das pessoas que intermediaram o recebimento dos valores. Então, eu acho que a gente ainda tem que desenvolver esse assunto. E como a bateria está acabando, vou interromper Sem para problema. retomar. Tá? Sem problema.